em nome de Jesus, debaixo de água, debaixo de chuva, mas eis que aqui nós estamos em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Pegue nas suas mãos em nome do Senhor o seu cartão, para que possamos então ler a palavra do dia, o versículo do dia, e darmos prosseguimento em nome do Senhor Jesus, amém? Se você não tem, ouça com atenção em nome de Jesus. É isso, graças a Deus todos pegaram. Se você não tem e desejar, aí você fala com um dos irmãos, para que eu consiga para você em nome de Jesus, amém? Diz assim: hoje é 9 de março de 2025, e a palavra deste dia está escrito em Provérbios, capítulo 3, do versículo 9 ao 10, que diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Diga graças a Deus, amém? Coloque esta mão no teu coração, feche os seus olhos em nome de Jesus e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te apresento esta leitura e eu te peço, ó Senhor, que o Senhor tenhas a liberdade para ministrar, para falar ao meu coração. Diga, Jesus, que não seja o que eu queira ouvir, ó Pai, mas que seja o que o Senhor tem preparado, diga, para mim. Diga graças a Deus, amém? Olhe para cá, me dê aqui a sua atenção em nome de Jesus e deixe que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele venha ministrar, ele venha falar ao seu coração. E aí na hora da oração, na hora daquela abençoada oração que você venha fazer perante o Senhor, você venha abrir o teu coração, não segura a emoção de falar com o Senhor, porque a palavra de Deus diz que quando há dois de vós em concordância nesta terra, o Senhor está no meio de nós. Então, se eu estou na fé, você está na mesma fé, no mesmo Espírito, e então eu creio que o Senhor esteja neste lugar em nome de Jesus. Desliga-se agora do teu mundo natural, se desliga agora das preocupações, da ansiedade e se conecta aqui. Você está aqui, então participa do culto, participa da reunião, para que a tua vida mude. Senão a tua vida vai continuar do mesmo jeito, a tua vida vai continuar a mesma tragédia que é, a mesma, irmão, ou seja, catrevagem que é, e não muda nada. E aí você é aquele Adão da vida que culpa todo mundo, culpa todas as pessoas, culpa a sociedade, culpa o governo, culpa as igrejas, culpa, meu irmão, meio mundo. Só não culpa o homem, não culpa a mulher do espelho. Isso por quê? Porque não quer, não deseja realmente a mudança. Nós sabemos, amados, que a palavra de Deus, ela tem promessas, mas tem também o que? Deveres que precisam então ser obedecidos perante o Senhor, ou seja, esta terra a qual nós habitamos. O Senhor tem o prazer de nos abençoar, só que para vir a bênção, para vir a promessa se concretizar na nossa vida, nós temos que entender, irmão, que há deveres então a serem cumpridos, e esses deveres, esses estatutos, esta lei, são chamados de mandamentos de Deus, mandamentos do Senhor, para que eu possa então obedecer. E aí eu vou até mais além, isso não se dá só na vida espiritual não, querido. Se você quer alguma coisa com este mundo, você tem que obedecer à lei deste mundo. Se você não obedece à lei deste mundo, a lei dos homens, como é chamado, você é um sem lei. E para viver sem lei, você sabe, irmão, é o calabouço, é o cárcere privado, ou seja, é tudo aquilo que você não desejaria. Então nós vivemos sim sobre regras, vivemos sobre leis, sejam a lei dos homens, e principalmente se obedecermos à lei de Deus, nós seremos abençoados. A Bíblia diz assim, olha só,
no versículo do dia: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. É o mandamento, é a lei. Eu lá vou dar minha fazenda. Fazenda não era, irmão. Pastor, eu não tenho nem unha, ou seja, não tenho nem terra nas unhas, imagine fazenda. Não é a fazenda, irmão, de gado que a Bíblia aqui se refere. Fazenda aqui a Bíblia se refere, irmão, em prosperidade, em aquilo que seja a tua fonte de renda. A Bíblia diz, irmão, que nós deveríamos honrar o Senhor com as nossas primícias, ou seja, aquilo que vem em minhas mãos, aquilo que vem sobre as minhas mãos. Mas o bobinho, a bobinha, que vive como piolho pela cabeça dos outros lá de fora, do infiel, do incrédulo, daquela pessoa desonesta, que vive a dizer o quê? Os crentes só pensam em dinheiro, os crentes só falam em dinheiro, os crentes é isso, os crentes é aquilo outro, mas não leem a palavra de Deus, não obedecem à Bíblia. A palavra do Senhor diz que a lei da semeadura é aquele que planta e um dia ele vem a colher, mas para plantar, ou seja, que é o mandamento, que é a lei do Senhor, que é a ordem de Deus, ele diz o que? Honre ao Senhor com as tuas fazendas e com as primícias de quem? Da tua terra, de toda a tua renda. E diz mais, e se então, ou seja, encherão os teus celeiros abundantemente. Se está escasso, irmão, na minha vida, se tem escassez na minha casa, se está havendo falta na minha fonte de renda, é porque algo está errado, algo está em descontrole, irmão. A presença, a palavra de quem? Do Espírito de Deus, do Espírito do Senhor. E se encherão, se ele se compromete a encher até transbordar abundantemente, então eu me pergunto, pastor, o que está faltando? Se eu sou dizimista, se eu sou ofertante, se eu faço aquilo que o pastor me pede, é aí onde está o perigo, irmão. Você faz o que o pastor lhe pede, mas não faz o que Deus ele lhe pede. Fazer o que o homem pede é fácil, irmão. O homem cria um sentimento, uma emoção em você e você até faz, mas isso não agradará a Deus. Você tem que abençoar e ser dizimista e ser ofertante não é por conta do homem, não é por conta de uma obrigação, mas sim por conta que você sabe, meu irmão, que tudo que Deus tem lhe dado, ou seja, a primeira parte, ele só pede isso. E para quê? Deus não quer dinheiro, pastor, não quer não. Ele quer que você seja um mantenedor da obra dele nesta terra. Quantas pessoas, irmão, eu tenho dito que ouve o programa de rádio de segunda a sábado que nós fazemos, de 8 às 10 da noite, quantas pessoas que mandam mensagem e diz, pastor, eu gostaria de ir à igreja, mas eu não tenho forças, eu gostaria de buscar essa presença que o Senhor fala aqui pelo microfone da rádio, mas eu não tenho força. E você sabe quem é, meu irmão, que mantém esta programação de rádio? Quem é que mantém um prédio desse, meu irmão, com ventiladores ligados? Somos nós. Então se alegre, em vez de ouvir o desonesto, em vez de ouvir a pessoa infiel que está dando dinheiro para a igreja, acredite, irmão, que você está fazendo parte de algo muito maior do que salvar uma vida, salvar uma alma. Quantas pessoas em nosso meio que nós, se fôssemos pegar testemunhos, irmão, como pessoas que são desacreditadas de tudo, não acreditariam que um dia ela foi um tropeço para a família, que um dia, meu irmão, foi um desastre para a esposa, para os filhos, e hoje é um homem, hoje é uma mulher de Deus, hoje é um homem de Deus, irmão, capacitado, preparado pelo Senhor, e foi salvo por quem? Foi salvo pelo Espírito de Deus, por uma igreja que estava de portas abertas. E aí sim o Senhor começou então a lhe abençoar, e lhe encherão, ou seja, será cheio os teus celeiros abundantes
abundantemente, e transbordarão de mosto o quê? Os teus lagares. Você sabe o que é mosto? Mosto é o vinho novo, irmão, frutas novas, uvas novas. Lagar é onde é, meu irmão, cultivado as uvas, é no lagar. E o mosto é o vinho novo, é o vinho que ainda não foi fermentado, é o vinho que daqui a pouco nós vamos tomar, o vinho da Santa Ceia, o suco da uva, que eu sempre digo, este sim, você deveria ter na sua geladeira, não aqueles São Brás não, que é fermentado, mas o vinho novo, ou seja, você deveria tomar, seja independente da sua idade. Isso por quê? Porque a Bíblia diz que ele sim é bom, meu irmão, para nós. Este vinho sem o álcool, sem o fermento. E o Senhor diz, ó, assim então transbordarão de mosto os teus lagares, o vinho novo, que também podemos então, meu irmão, trazer esta revelação no sentido espiritual de vinho novo, para quê, pastor? Para a alegria, para a felicidade. Quantas pessoas, meu irmão, não atentam para a palavra de Deus, não dão atenção à palavra do Senhor e não aplicam nas suas vidas a honra a Deus. Veja que o Senhor não está pedindo dinheiro, não está pedindo ouro e prata, Ele está dizendo honra ao Senhor. Primeira coisa não é levar dinheiro para a igreja, é honrar ao Senhor. O princípio da sabedoria é temer a Deus, irmão, é honrar o Senhor. Levar dinheiro para a igreja é a coisa mais fácil, irmão, que tem. Trazer dinheiro para a igreja, dízimo e oferta, é a coisa mais fácil que tem. Mas honrar a Deus, nem todos ainda sabem como deveriam honrar o Senhor. Honrar a Deus, irmão, não é simplesmente abrir a boca, o coração e dizer que lhe honra, ou até pode lhe honrar, mas quando surge uma escassez, quando surge um problema familiar, quando surge uma dificuldade, uma necessidade financeira, logo a pessoa se mostra o que está o quê? No seu coração, se verdadeiramente confia, se verdadeiramente acredita, se verdadeiramente honra ao Senhor ou não. Não foi esse o desafio que Jó disse, ouvindo então Deus de Satanás, quando disse para Deus, dizendo, Jó, serve ao Senhor debalde, serve ao Senhor em vão, porque toca na vida dele, na vida financeira dele, na prosperidade dele, para ver se ele não blasfema de ti. Jó ficou firme quando perdeu os seus gados, seus jumentos, seus bezerros, suas ovelhas, seus cordeiros. Jó ficou firme quando perdeu até sua família, irmão, mas quando perdeu a saúde, no capítulo 3 a Bíblia diz que Jó abriu a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Você diz, eu perdi tudo, mas eu tenho saúde para trabalhar. Aí vem o inimigo e coloca uma doença, uma enfermidade. Aí, meu irmão, ou seja, eu quero ver se você é firme com Deus ou não. Os amigos são os primeiros a se afastar. A mulher de Jó, quando ele estava próspero, ou seja, ela estava ao seu lado, mas quando, meu irmão, ele adoeceu, ficou pobre, sentado às cinzas, a Bíblia diz que ela então o abandonou, deixou sozinho e ainda disse, amaldiçoa teu Deus e morre, Jó, morre logo, desgraça. E Jó então diz, tu falas como uma doida. Falei nesta semana a respeito de um rei chamado o rei Asa. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza, para nós concluirmos o que nós aprendemos na quarta-feira. Vamos lá? 2 Crônicas, capítulo 15, o versículo é o versículo 19. Abra aí, por gentileza. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 19. É bem fácil você encontrar, você abrindo no meio da Bíblia, aí você vem para trás e vem encontrando o livro dos Salmos, você encontra Jó, antes de Jó você encontra Esté, Esdras e Neemias, e antes desses três você encontra 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 19. Vamos lá? 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus, ó. E não houve guerra até ao ano 35º
do reinado de Asa. Diga glória a Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Olha para cá, presta atenção em nome de Jesus. Só isso, pastor, só isso. Isso por quê? Porque nós vamos passear aqui em alguns outros versículos, mas aqui tá bom em nome de Jesus. E não houve, não existiu guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Primeiro, quem foi Asa, pastor? Asa, irmão, foi um rei que reinou em Judá quando Israel fora dividido, devido então à rebelião de Absalão, de Roboão, os filhos de Davi que dividiram o reino entre o reino de Israel e o reino de Judá, o reino que ficou conhecido como o reino do norte. E a Bíblia diz que Asa, no seu tempo, quando assumiu então o trono, este rei foi tão temente a Deus, tão fiel a Deus, ele reinou por mais ou menos 41 anos de idade. Aos 35 anos, meu irmão, não tinha guerra, não tinha, meu irmão, uma briga, nem entre os vizinhos, era paz geral, era bem-aventurança, era, meu irmão, bondade para todos os lados, até então que esse homem se levantou para quê? Para buscar a Deus, para buscar ao Senhor de todo o seu coração. Ele então começou a fazer uma limpeza geral em Judá, ele quebrou as estaltas de Azerá, ele quebrou, meu irmão, as imagens que ficavam nos bosques, nos outeiros, nos montes que os homens assim haviam feito, ele derrubou toda a idolatria que existia em Judá. Esse homem foi tão fiel, tão temente, escute aqui, ele foi tão fiel, tão temente a Deus, que até a sua própria mãe, a rainha mãe, ele não, meu irmão, simplesmente amenizou para ela, e depois ele a destituiu do seu trono, da sua coroa, como era chamada a rainha mãe. Isso por quê? Porque a mãe dele, a mãe de Asa, se voltou, se prostrou para a idolatria e fez até um ídolo grandioso chamado Azerá, um demônio, irmão, para servir de adoração aos homens de Judá. E este rei foi tão temente, tão fiel a Deus, que ele, meu irmão, até a sua mãe, ele a destituiu do seu trono e até aprendeu, não num calabouço, mas sim no quarto dela. Ela não podia sair, só recebia então as suas amas que cuidavam dela. E assim a Bíblia diz que por temer ao Senhor, por obediência a Deus, Deus então, meu irmão, começou então a lhe honrar também, começou a lhe abençoar. Só que a palavra de Deus diz que quando isso então veio acontecer, se levantou as guerras, se levantou as batalhas. Querida, não é porque você está sendo fiel a Deus, não é porque você está honrando a Deus, que você não vai passar por problemas, que você não vai enfrentar dificuldades, seja na sua vida pessoal, seja em seu relacionamento, ou seja, meu irmão, no seu relacionamento social lá fora. Não é porque agora você é cristão, porque você é crente em Jesus, que você está, meu irmão, ou seja, agora apto a não passar por problemas. O próprio Senhor Jesus diz o quê? Que muitas seriam as aflições de quem? Do justo, mas o Senhor a livraria de todas. Diga glória a Deus, amém? O Senhor lhe guardará, o Senhor lhe salvará, como salvou a quem? Noé. A Bíblia não diz que Deus, irmão, não tirou Noé no meio da tribulação. A tribulação veio, as águas vieram e Deus enviou quem? Enviou que Noé construísse uma arca para salvar ele e a sua família. Entenda, na tribulação, no problema, Deus vai te livrar no meio deles, Deus vai te dar força no meio da situação, no meio do olho do furacão, da tempestade que você estiver enfrentando. Se você ficar firme, o Senhor estará convosco. A Bíblia diz que se levantou então um exército africano com mais de 1 milhão
milhão de homens e 300.000 carruagens, irmão, com os seus cavaleiros, que se levantaram contra Judá. Às vezes a pessoa para e pensa: pastor, o que esse homem fez? Só fez coisas boas, só fez coisas maravilhas, e ainda se levantou os inimigos contra ele. Assim é na nossa vida, irmão. Não pense que por você fazer coisas boas, agir com benignidade, ajudar todo mundo que está ao teu redor, estender a mão para as pessoas, ser uma pessoa maravilhosa fora da igreja, no seu trabalho, na sua convivência social, que não vai se levantar inimigos, não vai se levantar invejosos, não vai se levantar perseguidores. Vai se levantar, mas Deus estará convosco. É só clamar a Ele, é confiar em Deus, e Ele confiou. Olha o que Ele diz aqui no capítulo 14, do versículo 11, olha só, abre aí a sua Bíblia em nome de Jesus, capítulo 14, aí mesmo, de 2 Crônicas, versículo 11, e Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada é para ti, quer ajudar o poderoso, quer ajudar o de nenhuma força, ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Diga glórias a Deus, amém? Então ele, confiando no Senhor, ele foi para a guerra, irmão. Mas pastor, seria então um desastre, seria uma tragédia, seria, pastor, seja um massacre. 1 milhão de soldados que tinham de africanos, com mais 300 carruagens com seus cavaleiros, e contra Judá, além de ser um país, uma nação minúscula, pequena, que só tinha 300.000, isso ainda juntando com os soldados de Benjamim, os homens valentes de Benjamim, seria um massacre geral. Mas ele confiou tanto em Deus, acreditava tanto no Senhor, ele se ajoelhou e ele clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, nada é para ti ajudar o poderoso ou o mais fraco, ajuda-nos, nós estamos aqui, viemos para a guerra em teu nome, porque nós confiamos em ti, agora ajuda-nos, ó Senhor. E o Senhor lhes ajudou, o Senhor ajudou a Asa, e correram então os etíopes, correram então a Zerá, ou seja, o rei etíope, para a sua África, e ele correu atrás, irmão. Detalhe, eles foram atrás e perseguiram até vencê-los, não escapou nenhum, irmão. 300.000 contra 1.300.000, 1 milhão a mais, irmão. Diga misericórdia. Você sabe o que eu entendo aqui? Aquela situação, irmão, que quando nós estamos cheios de fé, quando nós começamos a servir a Deus, nós estamos no primeiro amor, nós estamos na inocência, nós estamos, meu irmão, ou seja, acreditando no Senhor nosso Deus, confiadamente no Senhor. Tudo que o ministro fala, tudo que o reverendo fala, tudo que o pastor fala, a pessoa coloca em prática, porque enxerga na Bíblia, e o Espírito Santo confirma no seu coração, confirma na sua vida. Se levanta então problema. Primeiro ela começa a se limpar, ela começa a tirar a sujeira do seu coração, ela começa então a despojar-se da velha criatura, ela começa então a tirar os ídolos do seu coração, as imagens que ela criou na sua vida, a vida toda. E não só estou falando de imagens de santo não, irmão, imagens que pessoas criam, imagens de mágoa, de tristeza no seu coração, sentimentos de culpa, pessoas que carregam, meu irmão, sobre a sua vida uma culpa que não querem, meu irmão, largar, que não querem quebrar essa estátua, essa imagem que vive no seu coração, habitando na sua vida. Ela começa então a se libertar, ela começa então a tirar tudo isso da sua vida, e se levanta então, meu irmão, os malfeitores, os perseguidores, se levanta a luta, se levanta a batalha. E a batalha, meu irmão, quando
quando vem para o crente, não é uma batalha pequena, é uma batalha grande. Às vezes é uma dor, uma doença, uma enfermidade, um CA, um caroço, um cisto, ou seja, na mama de uma mulher, que ela logo se desespera, que ela logo vê, meu irmão, o desespero. É num pai, meu irmão, que vê o seu filho enfermo, o seu filho doente. É numa mãe que vê o seu filho, a sua filha enferma, doente. É na sua casa que ele olha, abre, meu irmão, o armário e não enxerga nem, meu irmão, um pedaço de pão para matar a fome do seu filho. Ele começa então a buscar a Deus, ele começa então a orar e dizer: Senhor, não tem como, não tenho forças para lutar, não tem como lutar, não tem como vencer esta doença, não tem como vencer esta enfermidade, não tem como vencer esse problema, não tem como vencer esse CA, esse sintoma que surgiu no meu corpo, esse sintoma que surgiu na vida do meu filho, da minha filha. Não tem como, Senhor, me ajuda, Senhor, com esse homem que é duro de coração, com essa mulher que é louca, Senhor, que é dura no seu coração. Senhor, me ajuda, Senhor, eu estou precisando. Se o Senhor não me socorrer, Senhor, eu vou tirar a minha vida. Quantas pessoas falam bobagem, irmão, diante de uma situação de batalha, diante de uma situação de dificuldade, diante de uma situação de um problema imensurável, uma justiça que está no seu calcanhar, e a injustiça dos homens, meu irmão, que está no seu calcanhar, que está diante dele, que está diante dela, é uma fonte de renda que não sai, que é direito dela, uma aposentadoria que está presa na justiça, meu irmão, é algo que está lhe prendendo, lhe amarrando, lhe oprimindo. Aí você clama a Deus, você busca a Deus, você busca de todo o teu coração, você rasga o seu coração e diz: Senhor, nada para ti é ajudar, seja o pequeno, seja o grande. O Senhor é Deus da minha vida. E Deus começa então a agir, e Deus começa então a operar, e Deus começa então a trazer paz no relacionamento, Deus começa a trazer alegria verdadeira no casamento, Deus começa a transformar o marido, Deus começa a transformar a mulher, Deus começa a curar o filho, Deus começa a trazer o pão nosso de cada dia, abrindo portas, meu irmão, se não há porta, nem onde tenham porta, mas Deus começa a fazer o impossível se tornar possível. Quantas vezes eu já enxerguei o impossível de Deus nas nossas vidas, meu irmão, que olhamos para Deus, depois declaramos: só Deus para fazer isso na nossa vida, só Deus. Porque eu busquei ajuda, eu pedi socorro e viraram as costas para mim, mas Deus nunca virou as costas para mim. Deus me ajudou, Deus pôs, meu irmão, os inimigos de asa para correr, Deus pôs, meu irmão, a asa no seu devido lugar, como aquele que confiava no Senhor, como aquele que confia em Deus, Deus põe no seu devido lugar, no trono que é seu de direito. A Bíblia diz que Deus começa então a nos honrar, fazer o nosso cálice transbordar. Começamos então, meu irmão, a transbordar. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós tocamos, onde nós pisamos a planta dos nossos pés, Deus honra. Onde colocamos as nossas mãos, Deus prospera. Tudo que nós começamos a fazer, Deus prospera. Só que, porém, todavia, entretanto, vem a contradição da vida. Que contradição, pastor? Aquilo que nós menos esperávamos, irmão. Não caímos na cilada do pecado, do adultério, porque somos fiéis. Não caímos, meu irmão, na questão simplesmente de desonrar, de desprezar a Deus, no pecado, no adultério, que é um pecado vil, que é uma traição contra o próprio Deus. Mas começamos então a nos distanciar, a nos afastar de Deus, deixando o falar alto no nosso coração, como eu acho, é a doutrina do achismo. Eu acho, eu penso, eu sei o que eu tenho que fazer.
Jeremias disse: maldito o homem que faz confiar-se no outro homem, maldito o homem que confia na força do seu braço. Eu tenho experiência, pastor, eu sei o que eu estou fazendo, eu já tomei muita pancada na vida, mas eu aprendi e não vacilo mais. Pobre, coitado, cego e nu, disse o Senhor em Apocalipse capítulo 3. A Bíblia diz que este Asa então entrou em Israel e começou a querer tirar a idolatria de Israel também, como ele fez em Judá, ele queria fazer em Israel. Só que se levantou um rei em Israel, chamado Baasa. Capítulo 16, olha o que diz aí, vamos lá, vamos passear na Bíblia aí. Capítulo 16, segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 1. E no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar a sair nem entrar, a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança existe entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu pai. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila, destrói a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Diga misericórdia. Por que misericórdia, pastor? Porque agora vem a peia. Você sabe o que é peia? Chibata. Por que, pastor? Eu não estou merecendo, nós merecemos. A Bíblia diz, amados, que Asa então enfrentou uma luta agora contra o seu vizinho, contra o seu país, ou seja, o que eu posso chamar de nação-mãe, contra meu irmão Israel. Israel corrompido, Israel idólatra, Israel que estava afastado, desviado do Senhor. A Bíblia diz que surgiu um rei. No ano 36º até o 35º era só alegria, era só paz. Mas na alegria e na paz ele não se preparou. Na alegria e na paz, na prosperidade, na felicidade, o crente tem a mania de quê? De cruzar os braços. Tá tudo bem, né, pastor? Eu não preciso nem ir para a igreja. Tá tudo bem? Não, tá tudo em paz. Tá tudo tranquilo. Tá, eu tô ganhando, tá tudo bem. Ó, faz-me rir, tá tudo bem, o bolso tá cheio. A barriga tá cheia, os filhos estão bem. Tem um probleminha aqui, uma discussãozinha, né? Mas quem não tem, né? Quem não tem, né? Mas tá tudo bem. Eu não preciso estar na igreja direto, não. A igreja significa o lugar que você se prepara. A igreja significa o lugar que você ouve a Deus uma exortação. A igreja significa o lugar que você vai se preparar. Não é só para dar aleluia, glória a Deus dentro da igreja. É para enfrentar lá fora o mundo. É para enfrentar as batalhas. Porque Jesus disse, para cada dia basta o quê? O seu mal. Mas nós não nos preparamos. Nós não, meu irmão, temos o menor apreço em se preparar para a batalha que virá. Você pode ter vencido uma batalha, mas não acabou a guerra, querido. A guerra, ela existe e a guerra só acaba quando o Senhor te recolher para os céus. Diga glória a Deus. Enquanto você estiver em cima desta terra, você enfrentará a batalha. Vai vir batalha financeira, batalha pessoal, batalha na família, batalha na saúde, batalhas e batalhas surgirão. Não é o que eu quero não, irmão. Ninguém quer, mas a batalha ela é mal educada. Você está fazendo bem, você está procurando e fazendo o que é certo, o que é correto, e se levanta os perseguidores, se levanta, meu irmão, os obstáculos na vida. Mas Deus não é para te matar que Ele permite que isso aconteça. Então para quê, pastor? Para te tornar mais forte, para te fazer mais forte. Diga glória a Deus. Amém? Aplaude o Senhor Jesus aí, por gentileza. Pois bem, 36º, se levantou Baasa, se levantou um rei que simplesmente, ou seja, enfrentou Asa, partiu para cima de Asa. Se levantou um rei
que simplesmente não viu Asa como grande rei e se levantou contra ele, e que então invadiu a Judá. E antes de invadir, ele simplesmente sitiou. O que é sitiar, pastor? Ele cercou Judá. Ninguém entrava e ninguém saía. Ele começou a asfixiar, sufocar Judá, o povo de Judá. Se não saía para comprar, não saía para trazer alimento para dentro de casa. Com aquele alimento que ia acabando, eles iriam morrer. Então, Asa tem uma ideia que eu vou dizer sinistra, mas sinistra para o lado mal, não é sinistra para o lado bem, não. Asa tem uma ideia diabólica. Asa tem uma ideia que, em vez de clamar a Deus, em vez de buscar a Deus, ele vai buscar quem? O inimigo. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Está repreendido, irmão. Inimigo é inimigo. E acabou. Cuidado com essa história. Eu vou me juntar ao inimigo do meu inimigo, que é meu amigo. Está repreendido. É inimigo, irmão. Cuidado. A questão não é inimigo, a questão é que ele deixou Deus e foi buscar ajuda de quem? De homens. Foi buscar ajuda humana. Não é errado você buscar ajuda, eu falei na quarta-feira, você buscar ajuda de alguém humano, humanamente falando. Pastor, eu tenho um amigo vereador, eu tenho um amigo político, eu tenho um amigo que trabalha lá no banco, eu tenho um amigo que trabalha. Não é errado, irmão. Eu não estou dizendo que é errado. Errado é você deixar de buscar a Deus em primeiro lugar, honrá-lo com as suas primícias, com a sua oração em primeiro lugar, e assim buscar ajuda de alguém que trabalhe naquela empresa, que possa então ser um contato seu lá dentro. Não é errado. Errado é você buscar a ajuda humana em vez de buscar a ajuda de Deus. Ore a Deus e Deus vai te colocar diante de pessoas certas, diante de pessoas, meu irmão, que você vai poder verdadeiramente contar. Veja o pedido de José, por exemplo. Vou só abrir o exemplo. Não vou mandar você abrir a Bíblia porque nós já meditamos, já estudamos sobre isso. A Bíblia diz que quando José revelou o sonho do padeiro, que ele iria sair, do copeiro, que ele iria sair e estaria 3 dias depois diante do faraó, oferecendo vinho para ele, José não orou a Deus. Ele disse o quê? Olha, lembra de mim quando tu estiver perante o faraó. 3 anos se passaram, 3 anos se decorreram, e o copeiro nem se lembrava quem era José. As pessoas não vão se lembrar, irmão. Mas quando você ora a Deus, quando você fala com Deus, Senhor, coloca-me diante de alguém que trabalhe naquela empresa, que trabalhe na política, que trabalhe com isso, para que seja o meu contato. Coloca diante de mim, Senhor, esta pessoa, e Deus vai te dar a direção. E Deus vai te dar a direção certa. Diga glória a Deus. Amém? O que ele fez? Ele simplesmente, meu irmão, buscou a ajuda humana. Buscando a ajuda de quem? Do rei da Síria, Ben-Hadad, que era filho de Senaqueribe, inimigo ferrenho de Israel e de Judá, irmão. A Bíblia diz que ele fez mais mal ainda. O que ele fez? Ele pegou da prata e do ouro, da casa do tesouro, ou seja, da casa de Deus. Ele pegou no dízimo e na oferta do povo para pagar quem? Homens, para pagar ajuda humana, para lhe dar um livramento. Não tem nada de mal, pastor. Será que não, irmão? Você não pode tocar naquilo que não é seu, irmão. Você não pode mexer naquilo que não é seu. Mas Deus entende a palavra dele. É nesta hora do aperto que você mostra que confia em Deus. É nesta hora, meu irmão, da dificuldade, que você mostra que acredita em Deus. Não é na hora da abundância, não é na hora da benevolência, não é na hora do bolso cheio, é na hora da escassez que você mostra que confia em Deus, que confia no Senhor seu Deus. É na hora da tribulação, é na hora da batalha, é na hora, meu irmão, da perseguição que se levanta contra você, é que você mostra que confia em Deus. Confiar em Deus quando tudo está indo bem é maravilha, irmão. Eu nem preciso ir para a igreja, tá bem. Eu nem preciso, né, pastor? Pois é, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu até queria ir, queria nada. Eu até queria ir para a igreja, queria nada. Quem quer, irmão, faz. Quem quer, enfrenta.
Quem quer, irmão, dá a cara até abater. Jesus disse: quando te baterem do lado, vira o outro lado e bate. Eu não acredito nas pessoas que dizem: eu até queria não. Porque quando você quer, você não mede esforço. Isso é buscar, procurar. Você procura até desistir e dizer o quê? Não, eu não achei, eu não encontrei, também eu nem queria. Lembra da raposa e das uvas? Não é a música do Reginaldo Rossi, não. Eu nem queria também, ela não alcançou as uvas, ela não alcançou, estava com fome, queria comer as uvas, mas não alcançou as uvas, ela desistiu. Eu também nem queria. Às vezes a pessoa procura, aí quando não encontra, ela desiste. Mas lá no fundo do coração dela, ela nem queria, mas buscar não. Quando você busca, você encontra. Porque você busca, você é incansável, você quer a cura, você quer o milagre, você quer a bênção financeira, você quer Deus. Você vem na chuva, você vem debaixo de chuva, você vem no sol, você vem qualquer hora, de manhã, de tarde, de noite, você vem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você vem quando tem reunião especial, quando não tem, você quer. Você busca. A Bíblia diz que não ficou por isso, não. Ele pediu ajuda aos homens e Deus trouxe a exortação. Versículo 7. 16, 7. Estou terminando. 16, 7. Naquele mesmo tempo, diga comigo, naquele mesmo tempo, veio Hanani ou Ananias, o vidente, vidente é profeta, rei de Judá, e lhe disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura, não foram os etíopes, os líbios, um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos? Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, porém, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Porém, Asa se indignou contra o profeta e o lançou na casa do tronco, porque disse, grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Diga misericórdia. Olha para cá, preste atenção. A Bíblia diz que quando então Asa achou que estava indo tudo bem, que Ben-Hadad recebeu o ouro e a prata para proteger ele, para guardar a vida dele, para livrar Israel das mãos dele, ele então estava livre. Graças a Deus passou. A pessoa acha, irmão, que simplesmente buscar ajuda humana sem antes consultar a Deus, sem antes buscar a Deus, a bênção é perpétua. A bênção é eterna. E a felicidade é eterna. Só que Deus tem os seus, irmãos. Você pode não gostar de mim, você tem todo o direito de não gostar de mim. Você tem todo o direito de não gostar daquela pessoa que te fale a verdade, que segure no seu colarinho e te arremesse para cima e te sacuda, que é o que muitas das vezes eu me incluo também, e você precisamos ouvir algumas verdades. Dizer algumas verdades para o marido não é errado, não. Dizer umas verdades para a esposa não é errado, não. Com sabedoria, não com ignorância. Não é errado segurar no colarinho do filho, da filha e dizer umas verdades. Não vão gostar. Isso é verdade, irmão. Quem é que vai gostar? Quem é que gosta de ser corrigido? Esse homem foi corrigido. Deus chamou Hanani ou Ananias, o profeta, e disse: vai até a Asa, e assim fala o que eu vou lhe dizer. E Deus então falou por intermédio do profeta chamado Ananias. E quando chegou Ananias, disse: você é louco, você é perturbado, você é doido, você é louco, você é um perturbado da vida.
Você devia ter confiado no Senhor como você confiou quando Ele te libertou, quando Ele te livrou. Muitíssimo eram os soldados etíopes, os soldados líbios, rapaz. E agora você faz essa loucura? Você confiou no Senhor e Ele te ajudou, Ele te libertou. Por que você não buscou Ele agora contra Israel? Você confiou nos homens, você não confiou em Deus. Por isso virá sobre ti agora luta. Nos teus dias serão de batalha, nos teus dias serão de luta, nos teus dias haverá não mais paz, mas haverá guerra. E houve guerra, irmão. Guerra todos os dias. Sabe o que é guerra, irmão? Sabe o que é viver em guerra? Sabe o que é viver na luta, irmão? Sabe o que é viver enfrentando uma guerra todo dia? Sabe o que é viver, irmão, ou enfrentando uma discussão todo dia, dentro de casa, no trabalho? Sabe o que é viver uma vida sem ter paz na vida? Pastor, talvez é uma prosperidade, é uma felicidade completa. Nem doença, meu irmão, nem doença chegava na casa, no palácio, em Asa, irmão. Mas assim Asa deixou Deus, deixou o Senhor para buscar a quem? Ajuda humana, ajuda dos homens. Como eu disse e repito, não é errado buscar ajuda humana, não é errado buscar ajuda de um companheiro, de uma companheira, de um trabalho, não é errado é você desonrar a Deus, desonrar o Senhor, deixar de buscar primeiro a Deus, para buscar primeiro os homens, para buscar primeiro a sua necessidade. Vai ser suprida a sua necessidade. Ai, pastor, eu estou trabalhando que eu não tenho nem tempo de estar na igreja. Isso não é bênção, irmão. Isso é sofrimento, isso é dor, porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não acrescenta dores. Pelo menos um dia você deveria buscar a presença de Deus, deveria agradecer ao Senhor, pelo menos, meu irmão, um dia, que é o domingo. Mas se pode vir na semana, aí eu vou descansar, aí eu vou para o aniversário do Luizinho, aí eu vou ao aniversário da Francisca, aí eu vou ao aniversário do fulano, aí hoje eu não vou para a igreja, porque eu já sou de Deus, eu já tenho carteira assinada do céu, menino, na hora que eu morrer eu subo direto. Cuidado, meu amado, cuidado, minha amada. Não funciona assim não. E como funciona? Funciona assim, ó. Capítulo 15, versículo 1. Vamos lá? Versículo 1, capítulo 15, versículo 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, a todo Judá e Benjamim, o Senhor estará convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o abandonardes, ele vos deixará ou abandonará. Deus não abandona ninguém não, pastor. Abandona não, é? Vai pensando. Eu digo sempre, é verdade, Deus não abandona não. Eu abandono Deus. Eu deixo Deus. Ah, só porque eu não estou indo na igreja, eu não abandonei Deus não. Você que pensa. Ah, eu queria achar graça, ironicamente. Você que pensa, eu que penso. Quantas vezes nós deixamos Deus, não é só por vir à igreja, querido. É por desonrar a Deus. A igreja vir é só o quê? Para se fortalecer, para ouvir a revelação. Mas nós deixamos Deus quando nós não lemos mais a Bíblia, quando a nossa inocência ela é perdida. O Senhor disse: enquanto não se tornar como uma criança, não poderá ver o reino de Deus. Mas eu cresci, eu tenho experiência, eu estou, na verdade, não é crescido, irmão, eu estou inchado. Eu falei sexta-feira sobre o homem hidrópico. Você sabe o que é hidropsia? Alguns já sabem porque aprenderam comigo sexta-feira. Hidropsia é uma doença que nós conhecemos aqui como elefantismo. Eu acredito que muita gente sabe o que é o elefantismo. É a parte do corpo do homem, do ser humano, ou o corpo todo, que incha. Não é em gordura não, é inchado, inflado. Isso é uma hidropsia. E Jesus fala lá em Lucas 14 que ele curou um homem na casa dos doutores, dos fariseus, dos religiosos, daqueles que
julgavam todos por serem pecadores e só eles que eram santos. E esse homem estava no meio deles, hidrópico, inchado, inflado. Espiritualmente é aquela pessoa vaidosa, é aquela pessoa orgulhosa, é aquela pessoa, meu irmão, que se acha que já está lá no céu. Isso é perigoso, é o religioso. Isso é perigoso por quê? Porque eu começo a apontar para o erro do meu irmão e não vejo o meu erro. Por isso que Jesus disse, não julgue para não ser julgado. Quando eu julgo, eu estou sendo julgado. É um perigo. Jesus curou a hidropsia, o homem hidrópico. Querido, enquanto eu estiver com Deus, Ele estará comigo. E esse é um erro, não é um pecado, é um erro em que a pessoa ela começa numa doutrina perigosa, numa doutrina satânica, numa doutrina do achismo. Eu não gostei, eu acho que deveria, eu acho assim, pastor, eu estou bem, eu não estou pecando, eu não estou errando, eu estou direitinho, eu estou direitinha, eu estou bem, eu me acho que eu estou bem. Asa achava que estava bem. Quando veio o segundo profeta, que veio lhe repreendendo, em vez dele se arrepender, o que ele disse para o profeta? Colocou ele no tronco, irmão. Colocou ele na casa do tronco. Mandou prendê-lo. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de ser repreendido. Mas o Senhor disse isso, que nós seríamos hoje, nesse tempo, amantes de si mesmo. Nós não, alguns homens, seres humanos, seriam amantes de si mesmo, irreconciliáveis, irrepreensíveis, ou seja, caluniadores, blasfemadores, pessoas que são irreconciliáveis, irmão, pessoas que são irrepreensíveis. Se você quer ser uma pessoa que não quer ser repreendido no trabalho, na escola, na igreja, seja onde você for, pelo pai, pela mãe, pelo filho, ou seja, quem for, pelo esposo, pela esposa, então ande corretamente, ande na linha, ande na reta da justiça, diga glória a Deus, amém ou não amém? E Asa não andou, e foi repreendido, e em vez de ele aceitar a repreensão, ele endureceu mais ainda o seu coração. Quem ele pensa que é? Falando isso de mim? E a Bíblia diz, bem aqui, eu leio para você aqui, não precisa nem abrir a Bíblia não, versículo, 16:10, porém Asa se indignou contra o profeta e lançou na casa do tronco, porque diz, grandemente se alterou contra ele. Ele gritou, o que ele pensa que é? Que esse comedor de arroz com feijão pensa que é? Para me repreender, para me chamar a atenção. Me respeite. Eu sou o rei. Colocou no tronco, na casa do tronco, e começou a oprimir o povo. A pessoa endurecida, irmão, ela não só desonra. Você já viu você já viu aquele ditado, adágio popular que diz exatamente assim, que costume de casa vai à praça? Trata mal em casa, é tratado mal em casa, ele trata também lá fora mal. Onde ele chega, ele faz o mal. E assim é. Asa tratou mal o profeta e agora começou a tratar mal o seu povo. Começou a tratar mal o seu povo. E quando tratou mal o seu povo, a Bíblia diz aqui, no versículo 11, lê lá comigo. Versículo para nós terminarmos. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, no ano 39º do seu reinado, grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou a quem? Não buscou ao Senhor. Pode fechar sua Bíblia em nome de Jesus? Olhe para mim, estou terminando em nome de Jesus. Eu queria só dizer essas duas palavras que eu escrevi aqui, duas citações que eu escrevi para não esquecer. Eu disse de manhã e vou dizer aqui à noite também. Escute, a Bíblia diz que Asa, os seus atos estão escritos também no livro dos reis e das crônicas
que é aqui que nós acabamos de ler. E este rei, irmão, ele, no ano 39º do seu reinado, em outras palavras, aos 39 anos, ele adoeceu. Ele adoeceu com enfermidade nos seus pés e era uma doença grave. E mesmo assim, mesmo doente, ele não buscou ao Senhor. Ele endureceu tanto o seu coração que ele não buscou ao Senhor. Aí eu escrevendo, estudando, para terminar, para concluir essa palavra, hoje no domingo, na Santa Ceia, e veio ao meu coração assim, não importa o quão bem nós começamos, mas sim como terminamos. De toda esta lição que eu falei aqui para você, não importa, meu irmão, como você começa, importa como você termina. O começo pode ter sido até difícil, ou pode ter sido até fácil, ter sido bom, mas o que importa é como você vai terminar. Tem muita gente que começou num tempo difícil, mas não terminou. Isso se refere à perseverança. Jesus diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não importa o que eu fiz, irmão, de bom, se eu terminar fazendo o que é de errado, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, aquela toda justiça, toda bondade não será contada na minha vida. O que eu tenho que entender e o que eu tenho que viver é o hoje, não é o ontem. Não é o que você fez ontem que vai contar, é o que você fez hoje, é o que você está fazendo hoje. Segunda lição que aprendemos aqui, eu aprendi e eu creio que você aprenderá também, é que algumas pessoas não, ou seja, que algumas pessoas que quando se afastaram do Senhor, não retornarão mais. Não importa o quantas coisas ruins lhes aconteçam, não adianta. Você não vai poder mudar ninguém. Escuta, frente, olha para cá. Não vai. Não adianta. O Senhor diz que nem todos se salvariam. O que você pode fazer é orar para que Deus o alcance, quebrante o coração daquele que ainda não conheceu o Evangelho, mas aquele que conheceu e se afastou e se distanciou. Se ele não se volta, irmão, ele vai adoecer, ele vai perecer, ele vai quebrar, abrir falência, mas ainda assim ele não reconhecerá Deus na sua vida. Não é o nosso desejo, irmão, de maneira nenhuma. Mas há pessoas que não vão voltar para o Senhor, não é para a igreja. Ele pode até sair e procurar outra igreja, mas chega lá, ele também não se converterá. Porque é da pessoa. Ela não quer. O rei Asa não buscou ao Senhor, mesmo doente, mesmo depois de ser repreendido pelo profeta. Ele não se voltou para Deus. Não adianta. Não adianta. Mesmo que a pessoa, meu irmão, que se afastou, que se distanciou, não importa quantas coisas ruins lhe aconteçam, ela não voltará. Ela não voltará. Não voltará. Por quê, pastor? Porque o coração vai ser criado uma crosta, vai endurecer, e a pessoa prefere ir para o inferno do que para o céu. A pessoa prefere morrer na doença do que se voltar para Deus. A pessoa prefere morrer na sua incredulidade do que buscar a Deus, do que reconhecer que Deus é o Senhor. E para nós o que fica de lição, pastor? O que Paulo, apóstolo do Senhor, disse em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 2, que está escrito: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Diga graças a Deus. Você está em pé hoje?
Você está em pé hoje? Se cuide todos os dias. E isso eu posso englobar em todas as áreas. Todas as áreas. Familiar, aquele que tem o seu casamento abençoado hoje, conserve cada dia, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor. Ore, coloque diante do Senhor, para que não caia em tentação. Mas o Senhor Deus não é, pastor, ele abomina o divórcio. Isso, ele abomina. Mas Jesus disse nos evangelhos que aquele que dá o divórcio, a carta de desquite, dá por quê? Pela dureza do coração de quem? Dos homens. Andarão dois juntos que não concordam? Hein, irmão? Não. Você não quer comigo na fé? O que é que eu posso fazer? Eu quero Deus, eu quero o Senhor, eu quero ir os céus, eu quero ser abençoado, eu quero glorificar, exaltar o nome do meu Senhor, eu quero paz. Diga glória a Deus. Eu não quero encher o bolso de dinheiro, eu quero paz. Eu não quero ter a fartura na minha casa, ter fartura e ter intriga, ter confusão, ter contenda, ter briga, ter discussão. Empresários, irmão, que não dormem de noite porque os filhos vão lá e arrebentam a gaveta para tirar o dinheiro. Que é isso, irmão? Eu lá quero essa paz, eu lá quero essa riqueza. Eu quero encostar a minha cabeça no meu travesseiro e roncar a noite todinha. Diga glória a Deus. Não roncar não, porque a esposa não gosta. Fica de pé, aplaudindo o Senhor Jesus. Aplaudindo. Glória a Deus. Amém? Eu e você, que estamos aqui nesta noite, meu irmão, eu gostaria de orar por você. E eu gostaria que você, nesse momento, colocasse a mão no seu coração. Que você fechasse os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Que você participasse nesse momento de comunhão com o Senhor. Nem o pastor, nem o irmão, nem ninguém está aqui jamais para condenar. Deus jamais está para fazer juízo. Mas Deus está para te trazer, para te falar ao teu coração. Que você não está aqui à toa, que você não está aqui a um passeio, que você não está aqui porque não tinha nada para fazer. Você está aqui porque você deseja algo. Você talvez nem saiba o que você ainda quer. Mesmo você sendo fiel já à igreja, fiel ao círculo de oração, mas você sabe que ainda falta muito da tua parte. Ainda falta aquela dedicação. Não é, meu irmão, que você venha dizer, mas eu honro a Deus, pastor. Irmãos, se você não honra o seu pastor, se você não honra a liderança da igreja, você não honra a Deus. Porque a Bíblia diz, como você pode dizer que honra aquele que está no céu, que não consegue vê-lo, e desonra aquele que é o teu próximo, que está diante de ti. Ó Deus, precisamos de ti, meu Pai. Precisamos do Senhor, meu Deus. Precisamos, meu Deus, voltar ao tempo, meu Pai. Ao tempo, meu Deus, da inocência. Ao tempo, meu Deus, Pai, que orávamos ao Senhor, que chorávamos e buscávamos a Tua presença, Senhor. E tudo era tão lindo. Não cresça, irmão. Não queira crescer espiritualmente, a não ser quando o Senhor te fizer, a não ser quando o Senhor te fará, e Ele fará você crescer na hora certa, no momento certo. Que te conhecia, mas enganei a mim mesmo. Manchei
e fui para bem longe, mas estou de volta. João Pedro, ao tempo, volte, simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo, ouvir a tua voz como sempre, aquela palavra que tocava em ti, aquele desejo ardendo no teu coração, cadê? Quando você chegava em casa, você que gostaria de ler a Bíblia, de orar o Senhor um pouco mais, de derramar lágrimas, mas de alegria, de felicidade. Cadê esse desejo? Desperta ele aí. Perdi o temor, não fui sábio. Sabe, Senhor, sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui para bem longe de ti. Diga a ele, estou de volta, Senhor, para ti, ao tempo da inocência. Ele te ama tanto. Ele te amou primeiro. Ele me amou primeiro. Deixa ele enxugar essas lágrimas. Deixa ele enxugar essas lágrimas. Saudades de ti, saudades de ti. Ao tempo da inocência eu quero, ao tempo da simplicidade, humildade com Deus, ser curado do que o mundo, ouvir a tua voz. Oh, Jesus, orei, saudades de ti. Quanto tempo você não ora a Deus? Quanto tempo você não canta isso para o Senhor? Quanto tempo você não rasga o verbo diante dele? Você só busca ele quando está doendo, só se lembra dele quando está precisando, só busca ele na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora do problema. Só tem buscado o Senhor para resolver os teus problemas. Só tem buscado a ele, só tem procurado a ele. Ele também tem saudades. Ele também sente saudades, ele também tem sentimentos. Ele também espera que a noiva dele está pronta, preparada. E a noiva somos nós. Ele quer dar muito mais, além disso, do que você tem hoje. É o que escrito está, abundantemente transbordará. Ele encherá os vossos celeiros. O teu mosto no lagar será, meu irmão, sim, transbordante.
O vinho novo, a alegria. Alegria no relacionamento, alegria no casamento, alegria no teu dia a dia, no teu trabalho, na tua família. Você olhar e ver Deus agindo, você olhar e ver Deus operando. Como muitas das vezes nós somos tão ingratos, Pai, que nenhuma reza, nenhuma prece nós fazemos a Ti, meu Pai. Levantamos feito um bicho, dormimos feito um animal irracional. Nós somos feitos filhos de Deus, co-herdeiros do Senhor. Ele te tirou de situações difíceis. Lembra disso? Lembra daquele dia? Lembra daquela hora? Lembra daquele momento que você chorando, que você clamou, que você pediu, Deus me ajuda, e Ele te ajudou? Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Mas eu mudei, Senhor. Eu mudei, eu cresci, Pai. Eu quero ser como criança, Jesus. Seja dependente dele, meu irmão. Seja dependente do Senhor. Seja dependente de Deus. Seja curado pelo Senhor. Deixa Ele tirar essa tristeza, Deixa Ele tirar essa amargura, essa inquietação, essa ansiedade, essa perturbação espiritual. Ela não é maior do que Deus. Ela não é maior do que o Senhor teu Deus. Oh, diga obrigado, Jesus. Diga louvado seja o Senhor. Diga amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Diga graças a Deus. Amém? Sente em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor. Mas deixa eu te dar os meus recados antes, em nome de Jesus. Quarta-feira agora é o nosso próximo dia de culto, nossa reunião, em que nós estamos entregando esta rosa, uma rosa como essa. Você sabe o que é incrível, irmão? Eu falo para as pessoas, irmão, se você não vai ver, não pega, porque o compromisso que é dado a você pela sua família, para que venha abençoar todo o seu lar. Quarta-feira nós temos a reunião pelo relacionamento, pelo casamento, pela vida familiar, seja 9, 15 e principalmente às 7 horas da noite. Ou seja, na sexta-feira, ou seja, 9, 15 e também às 19 horas, que é de luta, é de batalha. Ah, eu não venho porque eu não tenho demônio, pastor, graças a Deus, eu também não tenho não, irmão. Mas tem demônios que se encostam para tirar a nossa paz, para roubar a nossa alegria, para vencer. Isso por quê? Porque Jesus disse, para cada dia o seu mal. Eu tenho que entender isso. É claro que também digo, nem todo mundo pode estar, mas você que pode, você está vacilando. E aí quando vem o mal, se desespera. Aí quando aparece o mal, não sabe o que fazer. Está amarrado, está nada amarrado, está tudo solto. Está repreendido, está nada repreendido, está tudo solto. E no domingo é buscar alegria, a alegria do Espírito Santo. Você viu aquele vídeo lá que eu coloquei no grupo da igreja, do Whindersson Nunes, chorando, pedindo ajuda, pedindo socorro, né? Aquilo ali, irmão, eu vejo assim, os crentes hoje vacilam demais. É um cara daquele pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo ajuda. Tem dinheiro na conta bancária que nem faz falta. Tem a mulher que ele quiser.
as amizades, enquanto ele tem dinheiro, tem amizade. Mas não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade. E ele mesmo diz, se pudesse escolher em não ser famoso, ele queria não ser famoso. Mas não é ser famoso ou não, é a presença de Deus que vos falta. Diga glória a Deus. Tem muita gente, meu irmão, que é famosa, que tem alegria plena, alegria completa, que tem Jesus no seu coração, que tem Jesus na vida. Agora tem que largar tudo, né, irmão? Largar o mundão. Falo do Rodolfo Abrantes. Rodolfo, que era cantor da banda do Raimundos, banda de rock, que estava no auge, irmão, e largou tudo. E hoje serve a quem? Ao Senhor Jesus. Nada lhes falta. Diga glória a Deus. Amém ou não amém? Não é sobre igreja, irmão. Não é sobre crente. Crente até o diabo é. É sobre Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Amém? Quarta e sexta, vem buscar Deus, completar a sua bênção em nome de Jesus. Vamos abençoar a casa do Senhor em nome de Jesus. Passa lá, meus santos. Você que precisa do envelope do dízimo ou da oferta, pode passar em nome de Jesus. Se você precisa para hoje, para essa semana, levante a sua mão. O dízimo e a oferta eu tenho explicado aqui na igreja, irmão, que é a bênção do Senhor sobre a sua vida, a primícia do Senhor, da sua fonte de renda. Eu sou obrigado, pastor, ninguém é obrigado nem a ir para o céu, imagine para trazer algo à igreja. Mas se você é um salvo, você quer ver essa obra salvando mais vidas, você pode fazer em nome de Jesus. Pode recolher os irmãos. Se você tem um dízimo, tem uma oferta, se você quer a maquininha para passar o cartão, se você precisar da senha da igreja para fazer o QR Code, um Pix, é só mirar a câmera do seu celular aí, que está na poltrona, esse QR Code, e fazer em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Ontem foi o dia das mulheres. Deus abençoe todas as mulheres. As irmãs oraram pelas mulheres, em especial as que estão passando por problema de saúde, que nós estamos orando por elas. Elas, pastor, quem é mais? A irmã Mariana, ela fez uma cirurgia ontem, irmã, no dia de ontem, mas ela ligou para mim e graças a Deus já está de alta hoje, mas não pôde vir ainda porque ainda está nos pontos ainda. Foi tudo bem a cirurgia dela. E a nossa irmã Eliane, que está enfrentando essa batalha aí, mas logo, logo vai estar de pé em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Levante assim para o alto e diga: Jesus, eu te apresento o meu melhor. E eu te peço, Senhor, coloca, Pai, nas minhas mãos o poder para abençoar a tua obra cada dia mais. Diga: Jesus, pela minha fidelidade, repreenda todo mal em nome de Jesus. Com alegria, sai do seu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Pode vir. É uma moeda, mas é de coração. Vem aqui à frente. Nas palmas. E do Cordeiro, verdadeiro Filho de Deus, você é. Dê-me aqui, meu santo. Nunca deixe faltar o óleo precioso que vem do Todo-Poderoso, Leão da tribo de Judá. Maravilhoso, Deus de maravilhas, tu és, ó Pai. Jamais haverá. Amém. Glória a Deus. Estende as tuas mãos para cá, querido bom Deus. Que o Senhor abençoe, Pai, e multiplique
100 vezes mais, seja na casa, no lar, na família, na obra das mãos do teu povo. Senhor, seja, meu Deus, Pai, aquele que dizimou, que ofertou, pelo Pix, pelo QR Code, aqueles que não puderam dizimar nem ofertar nesta noite, não fique triste no seu coração, ó Pai, mas que o Senhor coloque a semente na mão daquele que deseja semear. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga assim seja. Diga graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, deixa então eu vos dar só o meu recado aqui para os irmãos que estão acompanhando. Você que tem um dízimo, tem uma oferta, aí tem o nosso telefone que você pode entrar em contato, que eu vou mandar o QR Code da igreja para você fazer o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Não tenta negociar com Deus não, irmão. A pessoa que diz, não, Deus entende o meu caso. Deus não entende o meu caso, não entende o teu caso. Deus entende a palavra dele, amado. Aprende isso, em nome de Jesus. Amém? Se você quer que Deus abençoe, abrindo as janelas dos céus, não tem, irmão, mágica. Não há como fazer mágica. Ele não vai abrir o céu e derramar dinheiro sobre a sua vida. Ele vai lhe preparar. Ele vai lhe abençoar em nome de Jesus. Só que entenda, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Diga glória a Deus. O que é a dor, pastor? Ou seja, que adianta, irmão, eu estar num trabalho que eu não posso nem adorar ao meu Deus? Isso não é de Deus não, irmão. Que conversa é essa? Ah, mas é porque eu não posso vir à noite. Tem culto de manhã. Ah, mas é porque eu não posso vir de manhã. Vem à tarde. É porque eu não posso vir nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Então você não quer vir. Amém, povo de Deus? Se ainda quer, a pessoa ainda quer que Deus entenda ela. Aí Deus abre culto todas as horas, todos os dias. Não, mas é porque. Não é porque. É porque realmente eu estou em falta com meu Deus. Amém? Amados, os irmãos vão preparar agora a Santa Ceia. Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida e quer e deseja aceitar, esse é o bom momento. Você recebe e aceita Ele onde você está. Eu não chamo ninguém na frente para não constranger a pessoa. Mas você diz, pastor, eu já aceitei, só falta me batizar. E o que eu preciso fazer para me batizar? O curso é rápido, irmão. Um sábado antes do domingo do batismo, eu faço o curso com você, te preparo para o batismo e nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu já aceitei Jesus, já sou batizado, mas eu não estou apto a ceiar hoje não, pastor. Por quê? Porque o senhor falou, mas eu ainda estou magoado, ainda estou triste, eu estou com raiva mesmo. Não faça isso. A Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, irmão. Irai-vos, mas não pequeis. Mas ainda tem uma saída. Que saída é? Pode vir. Sentado mesmo, coloca assim a mão no teu coração, fecha os teus olhos e diga assim comigo, Senhor Jesus, eu te peço, me perdoe pelos meus pecados, por atos, palavras, pensamentos, sejam, meu Pai, por palavras ou por ações, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Você crê nessa oração? Agora fica de pé em nome de Jesus. Eu vou convidar também a tia da escolinha para participar conosco. Chama lá, irmã Márcia, as tias, em nome de Jesus. E nós vamos fazer uma oração só. Então creia, os irmãos vão passar com o pão, que é partido por no meio de vós, e o cálice em nome de Jesus. Você vai comer do pão, vai beber do cálice, não vai sair correndo não. Você vai esperar a bênção apostólica, a bênção final, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Graças a Deus. Cadê as tias? Pode passar lá os irmãos em nome de Jesus? Enquanto elas vêm, os irmãos vão passando.
Retire o pão, o corpo do Senhor, em nome de Jesus. Isso, receba em nome de Jesus. Espere um pelos outros. Se você está me visitando nesta noite, pastor, eu estou visitando, eu sou de outra igreja, eu posso ceiar? Pode. Se você é batizado, se você recebeu Jesus na sua vida, a Santa Ceia não é da Igreja da Graça, a Santa Ceia é do Senhor Jesus. Você na sua casa, pegue o pedacinho de pão, pegue o cálice. Se você não tem o suco da uva, pegue então um copinho d'água em nome de Jesus, para que juntos possamos participar também em nome de Jesus. Aleluias. Oh, maravilhoso Deus. Tu és grande, Senhor. Tu és maravilhoso, meu Pai. Em nome de Jesus. Para chegar o fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco te provei. Receba o corpo e o cálice do Senhor. Receba o cálice do Senhor. Para quê? Do teu sabor, levante o pão e o cálice. E na minha casa, uma sala para nós dois, coisas que eu necessito ficam para depois. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais. O tempo que sobrar, aqui estou. Oh, Jesus. Para onde? Para os teus braços. E viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Diga para ele, não abro mão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz. Porque na noite em que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão e, tendo partido e dado graças, o Senhor disse: este pão é o meu corpo. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, o Senhor tomou o cálice em suas mãos e disse: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Oh, Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, Paulo disse para fazermos memória do Senhor, ó Pai. Nós partimos esse pão aqui na igreja, na congregação, em casa, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, te pedindo que sejamos um só, meu Pai. Meu Deus, que o corpo cansado venha ao Senhor dar vigor, que o corpo, meu Pai, adormecido, doente, venha a ser curado, Senhor, venha a ser sarado, meu Pai, em nome de Jesus. Coma deste pão e dê glórias ao Senhor. Aleluias. Levante o cálice ao alto. Semelhantemente, também depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança.
Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. É o vinho novo, é a nova e eterna aliança. A partir de hoje você tem uma aliança nova com o Senhor. Até a ceia de abril, até a ceia onde nós vamos nos preparar para a semana da paixão, para o domingo de Ramos, para a sexta-feira da crucificação, para o sábado da aleluia, para o domingo da ressurreição. Te prepara, meu irmão. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Oh, Jesus aguarda você, espera você. Jesus te ama, Ele cuida de você, Ele não te deixou. Oh, beba deste cálice e dê glórias ao Senhor. Se você quer se ajoelhar, sentar, em pé, não importa, mas agradeça a Deus com as suas palavras. Faz a tua oração, faz o teu clamor de agradecimento ao Senhor. Se você não participou conosco, não fique triste, mas a sua presença neste lugar, na sua presença na sua casa com o pão, com o cálice, volte-se para o Senhor. Você que não está ceando nem aqui e nem em casa, lembre que o Senhor não é o tempo do juízo, mas é o tempo da misericórdia, e Ele aguarda por você. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, eu louvo e eu agradeço ao Senhor, meu Pai, pela tua bondade, por esta igreja, meu Deus, que nos recebe todos os dias, meu Pai, que nos ouve, Senhor, todos os dias, pela tua misericórdia, Senhor. Eu sei, meu Deus, e eu te peço, perdoa, meu Deus, algum mau pensamento deles. Perdoa-me se pensei mal também sobre eles, porque são teus, ó Pai, são teus, ó Senhor. Todos eles, desde a criança até o maior, meu Pai, eles te pertencem, Senhor. Eles são teus, Senhor. Eles não são meus, Senhor. Oh, aleluia! Oh, Jesus! E viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Diga: não vou abrir mão da nossa comunhão. Nada justifica. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Não há felicidade fora dele. Assume o primeiro. Minha prioridade, te buscar acima de tudo que há. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima. Levante as suas duas mãos ao alto. Diga: Senhor Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, obrigado. Em o nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Dê uma salva de palmas bonita. Glória a Deus. Aleluias. Amém? Vamos então nos preparar para a Semana da Paixão, para a Semana Santa, em nome de Jesus, que é o mês agora de abril, com a bênção do Senhor Jesus, em nome dele. Eu vejo um casal que está me visitando, é pela primeira vez que estão aqui hoje. Isso. Cadê o João Pedro? Arthur, dá um presente aí para o casal, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Sejam sempre bem-vindos à casa do Senhor nosso Deus. Se tiver criança, quiser levar para a criança, tem aí a revistinha também para a criança, em nome de Jesus. Amém? E você vai em paz? Sim ou não? Tem uma semana maravilhosa na bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amanhã tem o programa da rádio, das 8 às 10 da noite, 98.7 Itapipoca FM. Escuta lá, pelo Facebook também. Diga: Jesus, eu vou, mas o Senhor vai comigo. Me guarda, me livra e me proteja, em nome de Jesus. Deixa o pastor orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, leva o teu povo em paz, leva o teu povo em segurança, guarda, meu Pai, a sua entrada, a sua saída, Senhor, desde a criança até o maior, leva o teu povo em paz. Senhor, dê uma semana, Pai, uma semana, meu Deus, de resposta de alegria, resposta de paz, ó Senhor, resposta que esse homem tem buscado, que esta mulher tem buscado, Senhor, que o Senhor, meu Deus, acampe os teus anjos ao redor de cada um deles, Pai, assim seja o teu servo, a ungir a chave, a carteira, o documento, as mãos do teu povo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga: assim seja. Diga graças a Deus e dê uma salva de palmas ao Senhor. Venha aqui pela minha esquerda, apresente as suas mãos, a chave, a carteira, o documento. Deus te abençoe. Vai na paz de Deus, em nome de Jesus. Aos amigos do Facebook também, Deus abençoe.